No turbilhão das ruas empoeiradas de Jerusalém, o destino de Jesus de Nazaré se desenhou nas sombras da traição e na luz trêmula da justiça romana. Naquela manhã, os corredores estreitos do pretório ressoavam com murmúrios de acusação e manipulação. Os líderes religiosos, com suas vestes imaculadas e corações corrompidos, traziam a promessa de uma sentença já decidida. No tribunal de Pilatos, governador romano, o tumulto da multidão ecoava como trovões distantes. As acusações lançadas contra Jesus ecoavam como uma sinfonia de mentiras ensaiadas. Blasfêmia, subversão. O homem que proclamava o reino dos céus era agora arrastado diante do representante do império, um peão na trama de poder e intriga. Pilatos, com sua autoridade frágil e sua consciência em conflito, sondava as profundezas da alma daquele carpinteiro da Galileia. Diante dele, estavas a encarnação da verdade em sua forma mais pura, um homem cujo silêncio falava volumes, cuja humildade desafiava os alicerces do orgulho humano. Entre as palavras carregadas de acusação e as exigências da multidão sedenta por sangue, Pilatos hesitava. Ele viu além das aparências, além das artimanhas políticas. Ele viu um homem inocente, cujo único crime era desafiar as estruturas de poder e proclamar um amor que transcendia as fronteiras da religião e da tradição. No entanto, a pressão dos líderes religiosos e a ameaça de instabilidade política pesavam sobre os ombros de Pilatos como uma corrente de ferro. Com um gesto resignado, ele entregou Jesus à vontade da multidão, lavando as mãos em um gesto vão de absurda redenção. Assim, naquele momento fatídico, a sentença foi proferida. O Filho do Homem seria crucificado entre ladrões, uma vítima do medo e da ignorância, um sacrifício para aplacar a fúria das massas e satisfazer os caprichos dos poderosos. Mas, na escuridão daquela hora sombria, uma luz brilhava ainda mais forte, a luz da verdade, da justiça e, acima de tudo, do amor que jamais pode ser condenado. Sob o peso da cruz, Jesus caminhava pelas ruas de Jerusalém, seus passos marcados pelo fardo do destino iminente. A multidão se aglomerava ao redor, uma mistura tumultuosa de curiosidade, desprezo e compaixão. Seus olhos, cansados e aflitos, encontravam olhares de dor e perplexidade, testemunhando o drama humano em sua forma mais crua. O caminho da cruz, conhecido como Via Dolorosa, era uma trilha de sofrimento e humilhação. Cada pedra, cada poça de sangue, contava a história da dor e da redenção. A madeira áspera da cruz escavava os ombros de Jesus, uma coroa de espinhos adornando sua cabeça como um símbolo grotesco de sua realeza divina. Ao longo do caminho, os espectadores se aglomeravam, alguns lançando insultos e impropérios, outros silenciosamente compartilhando a carga do Filho de Deus. O sol escaldante batia impiedosamente, como se testemunhasse a agonia do Criador diante de sua criação. Simão de Cirene, um estranho entre a multidão, foi convocado para ajudar Jesus a carregar o fardo da cruz, um lembrete vívido da natureza compartilhada do sofrimento humano. As mulheres de Jerusalém choravam e lamentavam, suas vozes ecoando pelas vielas estreitas da cidade antiga. No meio da multidão, Jesus ergueu os olhos para o céu, suas palavras ecoando como trovões silenciosos nas mentes daqueles que o observavam. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, murmurou ele, uma súplica de misericórdia em meio ao clamor da multidão. Cada passo era uma batalha, cada respiração um ato de resistência contra as correntes da morte e do pecado. Mas apesar da dor e da angústia, havia uma calma serena em seus olhos, uma certeza silenciosa de que este era o caminho que ele escolhera, o caminho da redenção e da reconciliação. E assim,
entre as ruas poeirentas de Jerusalém, Jesus seguiu em direção ao Calvário, onde a cruz aguardava, um símbolo de sofrimento e sacrifício, mas também de esperança e salvação. Seu caminho era o caminho da cruz, o caminho da vida eterna para todos aqueles que nele creem. No topo do Calvário, contra o céu sombrio de Jerusalém, erguia-se a cruz, um símbolo de sofrimento e redenção que ecoaria através dos séculos. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus e Salvador do mundo, foi pregado àquela cruz, seus braços estendidos em um abraço de amor que abraçava toda a humanidade. O som dos martelos, batendo contra os pregos, ressoava como um eco sombrio pelo monte, ecoando o grito da injustiça e da dor. Homens rudes realizavam o ato terrível, cumprindo a vontade dos poderosos e os caprichos das multidões enfurecidas. Mas entre os gemidos de agonia havia silêncio. O silêncio de um cordeiro sendo levado ao matadouro, o silêncio da inocência que se entregava à culpa dos pecadores. Enquanto Jesus pendia na cruz, uma multidão se aglomerava ao redor, seus olhos cheios de horror e fascinação. Alguns gritavam insultos e zombarias, desafiando o homem que ousara desafiar as estruturas do poder e da religião. Outros observavam em silêncio, seus corações cheios de compaixão e incredulidade diante do espetáculo de sacrifício e sofrimento. À medida que as horas se arrastavam, o sol parecia se esconder, as trevas envolvendo a terra como um manto sombrio. Era como se a criação mesma chorasse a morte de seu Criador, como se os elementos se rebelassem contra a injustiça perpetrada pelos homens. Mas mesmo na escuridão daquela hora sombria, havia uma luz que brilhava mais forte, a luz da esperança, da redenção e do perdão. Nas palavras agonizantes de Jesus, ecoavam a promessa de vida eterna para todos aqueles que nele creem, uma promessa que transcende o sofrimento e a morte. E assim, naquela cruz de madeira áspera, Jesus consumou o plano divino de salvação, oferecendo-se como sacrifício pelos pecados da humanidade. Seu sangue derramado lavaria os pecados do mundo. Sua morte traria vida eterna para todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. A crucificação de Jesus não foi apenas um evento histórico, mas um ato de amor incomparável que ressoa através dos séculos, um testemunho da graça e da misericórdia de Deus para com a humanidade caída. E é nesse sacrifício redentor que encontramos a verdadeira esperança e a verdadeira salvação. Enquanto Jesus era pregado na cruz, 2 criminosos foram crucificados ao seu lado, cada um representando uma escolha: a redenção ou a condenação. À sua direita e à sua esquerda, os ladrões pendiam, suas vidas marcadas pelo crime e pelo pecado. Um deles, imerso no amargor da dor e do remorso, lançava insultos contra Jesus, desafiando-o a salvar a si mesmo e a eles. Sua voz ecoava com amargura e incredulidade, uma expressão final de desespero antes de se entregar à escuridão da morte. Mas o outro ladrão, um homem cuja alma ainda mantinha uma centelha de esperança, lançou um olhar de reconhecimento para Jesus, reconhecendo nele algo que transcende a mera humanidade. Senhor, murmurou ele, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E naquela simples súplica encontramos a essência da graça divina, a promessa de perdão e salvação para todos aqueles que se voltam para Jesus com sinceridade de coração. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Respondeu Jesus, suas palavras carregadas de compaixão e redenção. Enquanto o sol se punha sobre o horizonte e as sombras da morte se aproximavam, um ladrão encontrou a luz da vida eterna, sua fé o redimindo diante do próprio Filho de Deus. Enquanto os corvos grasnavam e os espectadores se afastavam, uma cena de perdão e reconciliação se desenrolava no topo do Calvário, um lembrete poderoso da infinita misericórdia de Deus.
E enquanto Jesus pendia na cruz, o sol se escondeu atrás de nuvens espessas, mergulhando a terra em uma escuridão impenetrável. O céu, que havia sido testemunha silenciosa da trama da redenção, agora chorava em solidariedade, envolvendo o Calvário em um manto sombrio de trevas. A escuridão não era apenas física, mas espiritual, um símbolo do peso do pecado que Jesus carregava sobre seus ombros. Era como se toda a criação gemesse em agonia diante da morte do seu Criador, como se os elementos mesmos se rebelassem contra a injustiça perpetrada pelos homens. E então, no auge da escuridão, a terra começou a tremer, suas entranhas sacudidas por convulsões violentas. O terremoto rasgou o solo como uma ferida aberta, fazendo com que rochas se partissem e sepulcros se abrissem. Era como se a própria terra estremecesse diante da magnitude do sacrifício que estava sendo feito ali na cruz. Enquanto os soldados romanos se agarravam a seus escudos e as multidões se ajoelhavam em terror, uma verdade mais profunda se revelava. O sacrifício de Jesus não era apenas um evento histórico, mas um acontecimento cósmico de proporções épicas. A morte do Filho de Deus reverberava através do tempo e do espaço, rompendo as barreiras entre o céu e a terra, entre o divino e o humano. E então, em meio à escuridão e ao caos, uma voz ressoou do alto, como um trovão distante. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Foi um reconhecimento tardio da verdadeira identidade de Jesus, uma confissão de fé que ecoou através das sombras da morte e da desolação. E assim, nas trevas e no terremoto, o significado mais profundo da morte de Jesus se revelou. Sua crucificação não foi apenas um ato de redenção para a humanidade caída, mas uma declaração de vitória sobre o poder do pecado e da morte. Pois mesmo nas sombras mais profundas, a luz da esperança brilhava, apontando para a ressurreição que estava por vir. Enquanto Jesus pendia na cruz, seu corpo frágil e machucado, suportando o peso do mundo, um soldado romano se aproximou, empunhando uma lança afiada como uma sentinela da morte. Com um gesto hábil, ele perfurou o lado de Jesus, uma ferida profunda que atingiu não apenas a carne, mas também os corações daqueles que testemunharam o evento. Do lado de Jesus, jorrou água e sangue, uma mistura de vida e morte que carregava um significado cósmico. Era como se a própria criação chorasse a morte do seu Criador, uma lamentação silenciosa que ecoava através dos séculos. Para os soldados romanos, era apenas mais um ato de brutalidade em um dia repleto de violência e morte. Mas para aqueles que tinham olhos para ver e corações para entender, era um momento de profunda revelação, uma confirmação da verdadeira identidade de Jesus como o Filho de Deus. Pois nas Escrituras estava escrito: não lhe quebrarão nenhum osso. E assim, a lança que perfurou o lado de Jesus não foi apenas um ato de violência, mas também uma confirmação das profecias antigas, um testemunho da soberania divina sobre os eventos da história. Enquanto o sangue escorria pela lança e se misturava com a terra empapada de sangue, uma voz silenciosa ecoava nas mentes daqueles que testemunhavam o evento: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Era uma lembrança solene da natureza sacrificial da morte de Jesus, um lembrete de que seu sangue derramado seria o preço da redenção para toda a humanidade. Após a crucificação de Jesus, seus seguidores cuidadosamente removeram seu corpo da cruz e o envolveram em linho fino, preparando-o para o sepultamento. O túmulo, cavado na rocha, aguardava silenciosamente, um refúgio temporário para o corpo do Salvador. José de Arimateia, um homem justo e respeitado entre os líderes religiosos, ofereceu seu próprio sepulcro novo para Jesus. Com reverência e cuidado,
eles depositaram o corpo de Jesus no túmulo, um gesto final de respeito e devoção para com aquele que lhes tinha dado tanto. As mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galileia observavam de longe, seus corações pesados de dor e pesar. Entre elas estava Maria Madalena, cuja devoção a Jesus transcendera as barreiras da sociedade e do preconceito. Ela olhava para o túmulo com olhos marejados, sua fé abalada, mas não quebrada. Enquanto o sol se punha lentamente sobre o horizonte, o túmulo foi selado com uma grande pedra, uma guarda romana colocada para garantir sua segurança. A terra ao redor do túmulo estava em silêncio, como se toda a criação estivesse em luto pela morte do seu Criador. E assim, naquele sábado sombrio, o corpo de Jesus descansava no túmulo, sua missão terrena aparentemente encerrada. Mas mesmo na escuridão da morte, havia uma esperança que brilhava, uma promessa de vida que transcendia o poder da sepultura. Pois como o próprio Jesus havia predito, no terceiro dia ressuscitarei. E assim, mesmo enquanto o túmulo permanecia selado, a luz da ressurreição brilhava no horizonte, uma promessa de esperança e vida eterna para todos aqueles que creem. O sepultamento de Jesus não era o fim, mas sim o prelúdio para o maior milagre da história humana, a vitória sobre a morte e o triunfo da vida. Enquanto isso, Maria Madalena e as outras mulheres correram ao túmulo e encontraram-no vazio, exceto pela presença do anjo que lhes anunciou a ressurreição de Jesus. A guarda romana, perplexa e aterrorizada pelo que testemunharam, fugiu do local e relatou aos líderes religiosos o que havia acontecido. Assim, a guarda no túmulo de Jesus se tornou não apenas uma história de vigilância militar, mas um testemunho poderoso da intervenção divina na história humana. Mesmo as forças mais poderosas do Império Romano não puderam impedir o cumprimento dos desígnios de Deus, e o túmulo vazio tornou-se um símbolo eterno da vitória de Jesus sobre a morte e do triunfo da vida. Nos dias que se seguiram, Jesus apareceu a seus discípulos e a muitos outros, mostrando-lhes suas mãos e seus pés, e compartilhando com eles as Escrituras que falavam de sua morte e ressurreição. Ele comeu com eles, conversou com eles e deu-lhes instruções para pregar o Evangelho a todas as nações, prometendo-lhes o Espírito Santo como auxiliador e consolador. A ressurreição de Jesus não foi apenas um evento isolado, mas o clímax da história da redenção. Por sua morte e ressurreição, Jesus conquistou a morte e o pecado, abriu o caminho para a vida eterna e inaugurou o reino de Deus na terra. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e todos aqueles que creem nele têm a promessa da salvação e da vida eterna. Se você gostou desse vídeo e quer ouvir mais histórias sobre a Bíblia, se inscreva no canal, curta esse vídeo e clique no sininho para receber notificações.